Olá a todos, no vídeo de hoje trouxe aqui uma análise do poema Mar Português, do poeta também português, Fernando Pessoa, assinado por ele mesmo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Pro te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Que poema, né? Que poema bem escrito, com uma carga histórica gigantesca, e ele traz já no título de que o desbravamento do Oceano Atlântico foi uma conquista do povo português. E na minha interpretação, eu acredito que é muito justa esse título desse poema, de acordo com a interpretação do nosso poeta, Fernando Pessoa, 500 anos após o início das grandes navegações, após as tentativas frustradas de se chegar ao Cabo Bojador, sendo que foi tentado, né, durante 10 anos, de 1424 a 1434, se chegar ao Cabo Bojador, diante de medos, de mitos de navegabilidade da região, o navegador Gil Eanes chegou no Cabo Bojador em 1434. 500 anos após isso, em 1934, Fernando Pessoa publica o texto, o poema Mar Português, no livro Mensagem. Porém, quando a gente estuda um pouco de história, principalmente quando se remete a 500 anos, nós perdemos um pouco da sensibilidade que os anos carregam com eles. Ou seja, em 1434, Gil Eanes cruzou o Cabo Bojador. Porém, só em 1488, o nosso navegador Vasco da Gama cruzou o Cabo das Tormentas, que depois veio a ser nomeado como Cabo da Boa Esperança pelo rei Dom João II de Portugal. E ali sim abria-se uma rota de fato comercial no Oceano Índico para chegar nas Índias. Ou seja, um fato muito mais marcante, né, para as grandes navegações. Mesmo assim, Fernando Pessoa optou por utilizar o Cabo Bojador como um marco no poema para simplesmente manter, provavelmente, a rima, a métrica da rima do poema. Então, diante da audácia do Fernando Pessoa de chamar o nosso Oceano Atlântico de Mar Português, 500 anos após o início das grandes navegações, e também do Brasil já ser uma nação independente, já ter passado até pela República Velha, nós temos aqui uma afirmação forte, mas que se fugirmos do anacronismo de analisarmos hoje o Oceano Atlântico como algo que é de todos e não de uma nação, em certo momento ele foi dominado pela coragem de um povo. Muito pequeno em território, né? Portugal é uma das primeiras nações do mundo, mas é pequeno em território e era pequeno, se manteve quase integral ali a sua área de extensão territorial, mas em ambição não teve o povo mais corajoso do que o povo português. Então ali quando ele traz no poema, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, Fernando Pessoa não romantiza ingenuamente os descobrimentos. Ele reconhece o custo, as famílias destruídas, as ausências definitivas que as grandes navegações trouxeram, e nos lembra que o mar foi conquistado, mas se pagou um preço muito alto por isso. Um preço alto demais para ser esquecido e que ele trouxe com genialidade que só um poeta do nível dele conseguiria trazer em um texto. Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Esse é o verso com certeza mais famoso. Muita gente nem sabe que pertence a um poema, que pertence ao poema Mar Português de Fernando Pessoa, e ele é o verso mais perigoso de se interpretar superficialmente. Eu entendo que ele não quer dizer que tudo é justificável. Ele quer dizer que qualquer sofrimento, risco ou sacrifício ganha sentido quando enfrentado com coragem, com grandeza de espírito, com propósito. Então, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Aqui o Cabo Bojador deixa de ser um ponto geográfico e se torna uma metáfora universal de que todo grande avanço exige ultrapassar o medo, ultrapassar a dor, o risco, as inseguranças, porque não existe glória sem travessia. E no fim, a reflexão que eu quero trazer aqui é a de reconhecer que a dor dos povos originários, dos povos escravizados,
não exige diminuir a dor do povo português. O mar cobrou de todos, cobrou das mães que choraram em Lisboa, dos filhos, das noivas, dos corpos lançados aos porões dos navios, das naus portuguesas e espanholas, bem como das doenças, né, tropicais, da fome, do escorbuto. Então a maturidade histórica não escolhe qual sofrimento merece existir. Ela entende que a grandeza está em reconhecermos que houve perdas dos dois lados. Então, para terminar, os fins não justificam a maneira como a exploração foi feita aqui no Brasil. Houve dor real, houve injustiça real e isso não pode ser apagado. Mas é importante separarmos isso do que o poema quis trazer, do que o Fernando Pessoa quis trazer, que era o sentimento de enaltecer a coragem, exaltar a coragem de atravessar o mar, ou seja, a força de sonhar grande. Reconhecer a conquista não é defender a violência com que foi feito a exploração no Brasil. É entender que uma coisa não anula a outra. E que maturidade é conseguir olhar para tudo isso sem simplificar a história.